parâmetro que você deve seguir para passar um preço para o seu cliente? Então, primeira questão: seu cliente chegou com processo ou com caso até você, ele vai te perguntar: quanto você cobra para entrar com a ação? Existe aqui uma diferença, e dependendo da questão, pode ser a diferença bem sutil entre passar um orçamento e fazer uma consulta. O que eu gosto de fazer e que eu recomendo que vocês façam? Peça para o cliente te dar um resumo do que ele precisa. Neste resumo, pode ser por escrito, pode ser por áudio, um e-mail, WhatsApp, enfim, a forma de comunicação, você vai avaliar se você já tem condições de passar um orçamento da saída jurídica ou se você precisa de mais informações ou se você precisa passar algum tipo de orientação. Nesse segundo caso, é necessário você agendar uma consulta. E eu defendo a necessidade de fazer uma cobrança de consulta. Karina, mas eu acabei de me informar, como é que eu vou fazer uma cobrança de consulta? Então, se você vai entregar a resposta, ou se você vai dar uma orientação, isto é uma consulta. Ninguém vai ao médico dizendo, doutor, é só um remedinho, é só o senhor dar receita, não é uma consulta, o senhor não vai me examinar. Não existe isso. Se você vai até o médico, você vai pagar uma consulta. Então, se você vai até um advogado, você vai pagar uma consulta. Então, se você é advogado, você vai cobrar pela consulta, o que é diferente de passar orçamento. Passar orçamento você pode passar por e-mail, pelo WhatsApp, não precisa estar ali marcando uma reunião com o cliente, entende? Cobrou a consulta, ainda que não seja um valor absurdo, mas você precisa garantir que o teu cliente dê valor a você. A tabela da OAB do seu estado, cada estado, se você não sabe, entra na OAB do seu estado e digita a tabela de honorários. Vai aparecer um norte de quanto que é o mínimo que a OAB sugere que seja cobrado para cada ação. Em São Paulo temos uma tabela, no Rio de Janeiro tem outra, na Bahia tem outra. Cada estado tem a sua tabela. Por quê? Porque estamos num país de dimensão continental. A realidade econômica de um estado não é igual à do outro estado. Portanto, os estados cobram valores diferentes. Não adianta eu chegar aqui para você e falar, não, você tem que cobrar R$ 4.000 para fazer uma defesa trabalhista simples. Pode ser que no seu estado a tabela fale 2.000, eu não sei. Pode ser que no seu estado o valor seja diferente, entende? Então, que eu não vou passar valores, eu vou indicar norte. Na tabela da OAB tem lá valores mínimos. Você vai falar de uma contestação trabalhista, você vai olhar a quantidade de pedidos que tem. Você vai olhar se esse processo vai ter uma perícia, qual é o grau de complexidade dessa perícia? É apenas uma perícia de insalubridade ou também é uma perícia de doença profissional? Vai analisar um laudo se você sabe que você tem que impugnar de um médico para você ver a complexidade que é. Parece que eles falam grego, principalmente se o cliente não tiver assistente técnico. Você tem que dominar essas questões. Então, parte de um valor mínimo da sua tabela da OAB do seu estado e vai acrescentando de acordo com a complexidade que você enxergar. Valor de honorários para reclamante. Aqui em São Paulo é 30%. Tem gente que cobra 20%, tem gente que cobra 25%, tem gente que cobra valor bruto, tem gente que cobra valor líquido, tem gente que cobra sobre tudo que está depositado na FGTS, tem gente que não. Você vai avaliar o caso concreto. Se você vai olhar o valor da ação, vai olhar a complexidade de pedidos que tem que ser feito, vai imaginar quantas horas você vai se dedicar para aquilo. E você tem que ter uma meta. Ah, eu quero ganhar X por mês, então se eu fizer tantos processos por mês, a minha hora vale tanto. E você faz o cálculo reverso para você entender qual é o valor da sua hora de trabalho. Você precisa saber qual é o valor do seu custo mensal. Você precisa ter aquela meta. E aí, com o tempo, você vai adaptando, melhorando.